E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, trazendo mais um vídeo novo. Bora pro vídeo. Continuamos no castelo. Roland questiona se eram apenas as tropas de Timóteo. Machado responde afirmativamente, confirmando sua previsão anterior. A estratégia de combate de Timóteo envolve enviar grupos de milicianos um após o outro, e ele empregou essa tática ao lidar com Garcia. Roland pergunta se todos eram civis, ao que Machado responde que não, pois haviam também criminosos, atos e a maioria consistia em refugiados de toda Grey Castle. Um dos soldados revelou que Timóteo os enganou com promessas de estabilidade e os fez consumir comprimidos, os obrigando a aceitar o controle dele, para obter doses de aliviar a dor. Roland diz que os comprimidos apenas adiam a morte, sem oferecer cura para os efeitos. Machado concorda, acrescentando que Timóteo os informou sobre os efeitos. Assim, os milicianos acreditaram que ganhariam uma nova identidade e boa remuneração ao lutar pelo novo rei. E segundo o cavaleiro Vicente, que faleceu em batalha, acreditava-se que a vila não possuía muralhas, e essa vulnerabilidade facilitaria uma guerra de atrito. O cavaleiro Snack também revelou que Timóteo designou uma segunda missão: dividir os milicianos em grupos menores para atacar a vila em intervalos. Isso permitiria observar os métodos de combate e contra-ataque da vila. E como o primeiro grupo não retornou, Roland conclui que ninguém voltaria novamente, já que essa força era de fato usada como bucha de canhão. Roland pergunta se os dois soldados sabiam sobre os ataques subsequentes. Machado de Ferro nega e acrescenta que a escala dos ataques será maior do que os anos anteriores. Roland reflete sobre a quantidade significativa de força de combate sendo desperdiçada em batalha, e mesmo que tenha obtido uma vitória sem baixas, ele a considera uma vitória trágica. Depois, ele alerta para o fato de que a região oeste estará coberta de neve durante os próximos meses. Portanto, se Timóteo quiser atacar novamente, deve fazê-lo antes do inverno. Roland expressa seu desejo de atrasar essa guerra. Machado oferece a sugestão de enviar um diplomata ou uma carta para Timóteo, mas Roland recusa, argumentando que essas abordagens não surtiriam efeito. Ele enfatiza que para desencorajar um ataque inimigo, é vital primeiro reduzir a população que Timóteo poderia recrutar. Além disso, eles precisam convencê-lo de que uma guerra de desgaste é fútil e encurtir o medo de invadir a região oeste. Roland critica os métodos de marketing atuais por serem lentos e convencionais. Ele sugere que, se desejarem atrair o interesse das pessoas antes de Timóteo, devem realizar uma expedição à cidade do rei, priorizando especialmente a região sul, que sofre constantemente com a guerra. Depois, a região norte seria o próximo foco. Com base nesse plano, Roland conclui que o primeiro batalhão precisaria ser mobilizado. A estratégia começa com o envio dos civis de volta à capital, uma ação que transmitiria a Timóteo o resultado da batalha e o advertiria a não cometer novamente atos fúteis. Machado levanta a preocupação de que isso iria expor a artilharia, mas Roland argumenta que nenhuma informação valiosa seria revelada. Ele destaca a capacidade de longo alcance dos canhões e dos poderes incríveis à disposição, além da complexidade desconhecida para Timóteo. Portanto, seria impossível para ele replicar esses recursos. Além disso, Roland menciona que uma carta de aviso será enviada com as pessoas, revelando o dia específico em que planejam atacar a capital. Ele aponta que esse plano não exige a participação do primeiro batalhão, e as bruxas serão as principais executoras, e mesmo que a probabilidade de eliminá-lo dessa forma seja baixa,
desde que consigam enfraquecer o trono, onde ele, presumivelmente, se sente seguro. A operação será considerada um sucesso. Mais tarde, vemos Margaret fazendo observações intrigantes. Ela comenta que, ao que parece, Vossa Alteza finalmente decidiu se envolver nos assuntos políticos de Greycastle. Além disso, Margaret destaca a movimentação de Timothy, e ele não apenas esbarrou em uma muralha aqui, mas também correu para o Porto das Águas Claras, e dizem que a frota de bandeiras negras seguiu pela costa norte, após saquear Valência e a Vila da Brisa Marinha. E no fim, ninguém sabe onde Garcia terminou. Assim, ele se tornou a pedra no sapato de Timothy, e as invasões à região oeste aumentaram. Em um tom sugestivo, Margaret oferece a Roland uma alternativa interessante. Ela o convida a deixar Greycastle e se juntar aos Fjords, onde ele e seu povo seriam acolhidos de braços abertos. Margaret ressalta que a ilha é espaçosa, o suficiente para abrigar até 10 vilas da fronteira. Além disso, oferece-se para providenciar o transporte de forma gratuita, mas Roland pensa que teria que entregar a tecnologia das máquinas e remadores a vapor, e mesmo ao deixar Greycastle, sua presença atrairia a atenção de Tilly, uma questão a se considerar. A conversa muda quando Margaret expressa seu interesse pessoal. Ela comenta que tinha uma pergunta em mente. Roland responde, lembrando-se de como eles conseguiram produzir 2 balões conforme o pedido dela da última vez. O mais recente projeto de balão poderia ser usado sem a necessidade de uma bruxa a bordo. Do lado de fora, Roland detalha o funcionamento do balão, destacando sua resistência à chuva, colisões e fogo. Ele enfatiza que até mesmo as bicadas de pássaros não causariam danos à estrutura. Curiosa, Margaret busca esclarecimento sobre a quantidade de cilindros necessários para encher o balão. Roland informa que seriam necessários 5 a 6 cilindros, ou talvez até 7 no máximo. No entanto, Margaret pondera sobre o custo do gás de alquimia. Roland admite que é caro e secretamente considera que, na verdade, utilizaram ácido sulfúrico diluído com um metal em substituição ao hidrogênio, e a ausência de alumínio ou zinco nessa era limita as opções, levando Lúcia a separar o ferro puro para tal reação química. Margaret prossegue explicando os custos envolvidos, mencionando que a fórmula é o resultado de meia vida de trabalho de um alquimista e pertencente à cidade das Águas Vermelhas. E antes que ela pudesse prosseguir, Roland intervém, oferecendo informações importantes. Ele enfatiza que os tanques de gás têm uma vida útil de apenas 1 ano e devem ser tratados com cautela. Evitar impactos, desmontagem ou exposição ao fogo é crucial, e as consequências de não seguir essas diretrizes podem ser sérias. Roland assegura que, apesar do custo relativamente alto, a primeira leva de tanques adquiridos com a compra de um balão será gratuita. Além disso, a primeira recarga também será fornecida sem custos, e um traje extra para a camuflagem nos céus será incluído. O pacote inclui garantia e atendimento pós-venda, com contratos anuais, sendo uma opção mais econômica. Em outro momento, Roland reflete brevemente sobre o lucro estimado de quase 7.000 moedas de ouro provenientes da venda dos balões, e planeja investir esses recursos na compra de ferro e outros materiais, bem como alimentos, para impulsionar seu ambicioso plano de expansão. Roland compartilha sua visão de construir casas em ambos
os lados do Rio das Águas Vermelhas, uma vez que a construção da cidade estiver completa no próximo ano. Curioso sobre o progresso das pesquisas, Holland pergunta sobre os resultados. As bruxas relatam que os números 1157 e 2284 são os mais resistentes entre as amostras testadas e exibem notável durabilidade. Holland expressa surpresa pelo fato de que mais de 2.000 amostras já foram investigadas. Lúcia então detalha que o número 2284 contém 8% de carbono e 15% de elementos desconhecidos. Ana intrigada comenta que a descoberta é mais interessante do que a tarefa monótona de cortar canos. Ela expressa fascínio pela capacidade de alterar drasticamente as características de um metal ao combiná-lo com outros elementos, e deseja compreender como esse comportamento funciona. Holland reflete sobre a velocidade impressionante com que Lúcia e Ana absorvem conhecimento. Enquanto Lúcia transforma minérios em ingredientes puros, Ana explora a combinação do ferro puro com diversas porções de outros elementos, testando suas capacidades. E para realizar esses experimentos, ela modifica a forma e a intensidade de suas chamas negras. Holland compreende que uma variação mínima pode ter um impacto significativo na performance do metal. Ele reconhece que a primeira etapa é medir a extensão dessa variação. Mais tarde, Holland comenta sobre a chegada do outono. De repente, Ana se aproxima, o surpreendendo. Ela pergunta se ele estava dormindo. Eu aconselho a tomar cuidado para não pegar um resfriado. Holland responde que não estava dormindo profundamente e não imaginava que isso aconteceria ali. Ele pergunta sobre Lúcia e Ana informa que ela está tomando chá com sino. Após um momento, Ana observa os olhos de Holland e intui que ele tem algo a dizer. Ele permanece em silêncio por um instante. Depois, segura a mão de Ana. Holland expressa sua confusão, admitindo que está enfrentando dilemas. Ele relata como solicitou que Barov conquistasse o coração do povo. Contudo, agora em comparação com o plano original de permitir livre escolha, estão utilizando uma abordagem que combina tentação e coerção para economizar tempo. Holland explica que está adotando essa estratégia para evitar que Timóteo os force a se juntar ao exército e enfrentar os efeitos dos comprimidos. E também ele percebe que, apesar da mudança de métodos, o propósito fundamental permanece o mesmo. Ana interrompe Holland com um gesto delicado e expressa sua compreensão do que ele estava pensando. Ela reconhece suas preocupações sobre a possibilidade de seu ato de gentileza não ser bem aceito e como seus objetivos nobres podem, ocasionalmente, perder a direção. Ana destaca a incerteza de ser compreendido ao adotar métodos equivocados para fazer o bem, ou, mesmo ao seguir o caminho correto e inadvertidamente causar erros irreparáveis. Ela conclui dizendo que Holland está dividido entre a escolha do método certo e a busca do objetivo correto. Ana pergunta se ela compreendeu corretamente e assegura a Holland que ela estará ao seu lado para sempre. Na Ilha Adormecida, vários barcos estão ancorados e os figurantes locais estão envolvidos em suas atividades. Chile observa tudo isso de longe, refletindo sobre a transformação do local. Ela comenta que a Ilha Adormecida deixou de ser um local isolado, habitado por 300 bruxas, e novos habitantes foram acolhidos e agora residem na parte externa da ilha, mantendo distâncias das bruxas. Chile vislumbra um futuro em que a ilha se tornará uma cidade livre de preconceitos.
Cinzas a alerta para descer, pois o vento está forte. Tilly responde que está bem e que controlar o poder mágico em meio a esse vento é um desafio. Com um leve sorriso, Tilly desce para um nível mais seguro. Cinzas a aconselha a pedir a ajuda Molly quando realizar esse tipo de atividade, mencionando que o servo mágico pode intervir em casos de problemas. Ele confiante explica que não vai cair, desde que mantenha o uso adequado do poder mágico. E ela compartilha sua experiência de voar, descrevendo como é incrível e como o mundo parece totalmente novo, visto do céu, e pergunta a Cinzas se ela gostaria de tentar. Mas Cinza rejeita a ideia, lembrando que da última vez nem conseguiu ativar a pedra mágica. Além disso, elas têm apenas uma pedra mágica, o que impossibilitaria que ambas voassem juntas, mesmo que conseguisse. Cinzas então pergunta a Tilly se ela acredita que a pedra foi feita por humanos. Tilly responde afirmativamente, baseando-se no polimento cuidadoso, na aparência e nas aplicações da pedra. Ela sugere que as pessoas que a criaram devem ter um vasto conhecimento sobre o poder mágico. Enquanto isso, no céu, um raio de luz chama a atenção. Pouco depois, é revelado que a fonte é Meg. Cinzas agarra Tilly ao vê-la e pede para que ela tome cuidado. Meg pousa no chão e Tilly Cinzas enquanto ela está de ponta cabeça. Ao ser levantada, Meg pergunta se estava imaginando coisas, pois viu a senhorita Tilly voando. Ela brinca que teria pensado que fosse relâmpago se a cor do cabelo fosse a mesma. Cinzas afirma que Meg não estava enganada e que Tilly realmente estava voando. Tilly pergunta sobre as bruxas que enviou. Meg assegura que todas estão bem e que lhe pediram para entregar as cartas. Ela menciona os nomes de cada uma, incluindo o nome de Vossa Alteza Roland. Cinzas elogia o trabalho de Meg e oferece um bolinho de arroz. No entanto, Meg recusa o agradecimento, pois está ansiosa para brincar com Molly. Tilly observa que Meg parece ter crescido em um mês. Cinzas concorda, especulando que a vida dela na Vila da Fronteira deve estar sendo boa. Tilly comenta que a carta era bem pesada. Ao abri-la, ela se depara com imagens e diz que só o poder mágico é capaz de criar representações tão realistas. Então, provavelmente foi uma bruxa. Ao terminar a leitura da carta, ela murmura a palavra Demon. Tilly compartilha com Cinzas os detalhes do conteúdo da carta que recebeu. Ela fala sobre a união das bruxas e como Karen encontrou os Demons, descrevendo o poder que eles possuíam. Tilly relata que no final, apenas 6 bruxas sobreviveram e decidiram confiar no líder da vila. No entanto, o aspecto mais desconcertante para ela é o livro que Karen encontrou e a linguagem completamente diferente usada para escrevê-lo. Incapaz de entender isso, naquele momento, Tilly decide focar no que Sylvie descobriu sobre o chefe da Vila da Fronteira. Ao examinar as descobertas de Sylvie, Tilly fica surpresa. A carta afirma que não foram encontrados disfarces nem traços de poder mágico em Roland e Wimbledon. Além da conexão com a União das Bruxas, a carta também menciona que não há outras organizações de bruxas ocultas na vila. Com base nessas informações, Sylvie sugere que Roland pode ser irmão de Tilly. A revelação deixa Tilly atônita, trazendo-a lembranças de seus 3 irmãos mais velhos, que costumavam oprimir Roland devido à diferença de idade, e esse tratamento causou distúrbios e explosões de raiva em Roland, que muitas das vezes eram descontadas em Tilly. Ela se lembra como aprendeu a se defender e confrontar Roland, o que eventualmente fez com que ele parasse de agir daquela maneira. E à medida que Roland crescia,
Sua atitude não mudava e até se intensificava, revelando uma raiva forçada para esconder suas fraquezas, covardia e vulnerabilidade. No entanto, apesar de seu passado difícil, ele escolheu se aliar às bruxas, a ponto de se tornar um inimigo da igreja. Cinzas chama por Tilly, que responde que está bem, mas ainda meio incrédula. Ela comenta que a carta afirmava que aquele era o verdadeiro Roland. Cinzas concorda e aponta que, exceto pela aparência, tudo parece estar completamente diferente nele. Tilly pede detalhes mais específicos. Cinzas conta que a maior diferença é a questão da limpeza. Ela menciona como Roland se veste de maneira simples e transmite uma sensação de limpeza em sua presença. Além disso, ele não parece preferir ornamentos ou roupas chamativas, como muitos outros nobres. Seu cabelo é a única característica que se destaca, mas se não fosse tão chamativo, ele quase se assemelharia a uma pessoa comum. No entanto, Roland é definitivamente diferente de uma pessoa comum, mesmo que seja difícil de explicar em palavras. De qualquer forma, a atual impressão que Roland passa é positiva. Tilly expressa alívio e surpresa por estar ouvindo algo positivo de Roland. Cinzas, levemente envergonhada, assegura que estava apenas respondendo à pergunta de Tilly. Com um suspiro, Tilly reflete sobre o que poderia ter facilitado essa mudança em Roland. Ela pondera que só poderá descobrir o verdadeiro motivo ao encontrá-lo pessoalmente. Sylvie compartilha que seu trabalho principal envolve encontrar veias de minérios na mina inclinada, e para surpresa dela, eles descobriram uma quantidade considerável de pedras de retaliação na mina. Isso sugere que esse tipo de pedra pode ser formado na Terra, assim como outros minerais. Sylvie também informou que os soldados de Roland estão utilizando armas que disparam bolas de ferro e pontas de flechas de cano de ferro. E essas armas são extremamente poderosas e produzem ruídos ensurdecedores. Cinzas sugere que agora que eles são aliados de Roland, ele poderia solicitar um lote de armas para proteger a Ilha Adormecida durante possíveis invasões da igreja. E caso Roland recusar, isso poderia levantar dúvidas sobre sua confiabilidade. Ele explica que ser aliado não significa que devem baixar totalmente a guarda em relação um ao outro. Ela esclarece que as armas são para proteger o povo de Roland, e distribuindo elas facilmente a outros colocaria em risco a confiança que levou tanto tempo para ser construída. Além disso, ela está planejando ir para a Ilha da Fronteira neste inverno, o que tornaria mais conveniente tratar desses assuntos pessoalmente. Cinzas concorda com essa abordagem. Ele continua explicando que a carta que receberam era bastante longa e minuciosa, não deixando escapar nenhum detalhe aos olhos atentos de Sylvie. Ela mencionou até mesmo o presente que Roland deu às bruxas, uma peça de roupa íntima, projetada para prender os seios femininos. Ele considera isso um absurdo, mas reconhece que é algo que Roland realmente faria, e essa atitude a faz perceber que Roland está mais parecido com o homem que ela conhece. Cinzas diz que a personalidade de Roland continua suja e não mudou, e que era melhor não irem para lá passar o inverno. Tilly apenas fica em silêncio. No castelo da vila, Kyle menciona o pedido de produção em massa de ácido, mas requer uma grande quantidade de chumbo e ferro para criar os recipientes. No entanto, ouviu que há uma bruxa que pode cortar metal com precisão. Roland interrompe Kyle, concordando com a proposta e pedindo que ele forneça o tamanho e o formato exatos do recipiente necessário, pois planeja entregar isso à União das Bruxas. Ele esclarece que chamou Kyle não devido ao ácido, mas porque tem uma missão para ele.
Kyle explica que está atualmente ocupado e sem tempo para fazer mais nada, e ele está enfrentando um desafio árduo na produção em massa de ácido, e todos os seus discípulos estão envolvidos em auxiliá-lo nesse projeto. Holland tranquiliza Kyle, afirmando que a tarefa não exigiria muito tempo e que apenas alguns aprendizes seriam necessários. Kyle pergunta sobre o que se trata. Holland explica que se trata de produzir sabonete, uma versão mais econômica, em comparação ao sabonete perfumado, mantendo a mesma funcionalidade. Kyle sugere que não é algo urgente, e eles podiam discutir sobre isso mais tarde, considerando que o povo dele pode passar alguns dias sem tomar banho. No entanto, Holland insiste na importância do assunto, mencionando que precisa do subproduto dessa reação. Kyle acaba cedendo e diz que não se envolverá pessoalmente, mas que vai cuidar de alguma forma. Holland sorri e menciona que tem uma notícia que provavelmente ele gostará, informando que um barco chegou à ilha naquela manhã, trazendo mais de 50 civis, e como nenhum deles parecia ser um mercador, o que levou os guardas a barrar a entrada. Porém, um dos civis alegou ser um alquimista da cidade das Águas Vermelhas. Kyle fica animado e exclama que esse alquimista é Chaves, um ex-discípulo seu. Kyle comenta que Chaves foi seu melhor aluno, e a notícia é ótima, pois, se for realmente ele, poderá começar o trabalho imediatamente. Holland concorda com Kyle e adiciona que antes disso, eles precisam fazer o registro de identidade na prefeitura. Enquanto isso, do lado de fora, Meg pergunta a Relâmpago se ela está pronta. Relâmpago responde que foi à cozinha para pegar um saco de carne seca e está tudo pronto. Depois, Meg quer saber para onde vão. Relâmpago explica que estão indo para o oeste da Floresta Oculta, pois ela deseja explorar o que há no final dela. E assim acabamos a parte 31. Quem puder, deixa um like e um comentário. E se gostou do vídeo, aproveite e se inscreva para não perder os próximos resumos. Até o próximo vídeo.